Vamos ver. Vamos esperar aí uns minutinhos até o pessoal entrar. Deixa eu ver quem que já está aí pendurado. Vamos ver. Ah, a gente já tem aí algumas pessoas já. Esse aqui é um webinar, Cris, ele fica no YouTube, e tem um engajamento bacana aí no longo dos dias, ao longo dos dias, né? Então tem uma procura grande e a ideia é uma conversa rápida, né? Falar um pouquinho sobre o assunto e depois abrir o Falcão entrando, aí a gente vai, eu vou moderar, vou apresentar. Me fala depois, Cris, como que você quer ser apresentado? Cara, eu tenho vários chapéus, você sabe, né, cara? A gente sempre tem um monte Sim, de sim. chapéu aqui. É, hoje eu sou superintendente de práticas essenciais da Medicina, né, Tá, nacional. Sou diretor da Medicina de São Paulo. E eu também tenho uma empresa de medicina domiciliar, que chama IHS. E sou CEO da empresa. Então, não sei se falar todas essas coisas vale a pena, se você quiser focar mais na medicina. mas você é médico pneumologista também de formação, né, Sou Cris? médico pneumologista e intensivista. Tá. Eu tenho Eu tenho um de amigo. formação, É, eu tenho título de especialista em pneumo, em terapia intensiva e em auditoria hospitalar. tá. Tenho MBA, tenho doutorado, tenho pós-doutorado, Então você tem pós-doc. Eu vou colocar que você tenho. tem Tenho pós-doutorado. pós-doc em fotobiomodulação. Fotobiomodulação. Isso. Em biofotônica, na verdade. Tá, Biofotônica é o nome, é o nome oficial. e é por onde seu pós-doc, Cris? Pela Uninove. Ah, tá. Ok. Tá. Pós-doc em fotobiomodulação pela Uninove, médico pneumologista, pós-doc em modulação pela Uninove, superintendente de práticas assistenciais da Med Senior e, e você é o responsável médico pela Med Senior São Paulo, é isso? Seria? Isso, sou diretor médico. É diretor geral, né? Na verdade. Tanto Tá. médico quanto não Doutor médico. médico geral pela Med Senior São Paulo. É. Como Boa só tem um noite, diretor em pessoal. São Paulo, é só diretor, que normalmente a gente fala. Tá, muito bem. Boa noite. Ô, Maurão, boa noite, Maurão. Tudo bom, gente? Estou no carro, indo para casa e vou acompanhar aqui do carro. Tá bom, Tudo bem, Maurão? gente? Tudo Obrigado bem, aí senhor? pela. Hoje vai ser bacana. Hoje vai. Ô, Cris, o Mauro é nosso tudo aqui. Ah, é. Ah, nosso É, amigo. cidade da anestesia, estado do Rio de Janeiro, é nosso fundador do NGTA, é nosso professor aqui, é um cara Ah, que legal. super entendedor aí. Pessoal, vem minha. Prazer. Obrigado pelo convite. Ô, mal, Muito Sempre, prazer é bacana. meu, cara. sempre, Prazer. sempre, sempre, sempre. Mauro é um O, cara que o, leva o Rio de Janeiro aí por todos os cantos, anestesia aí do Rio de Janeiro, por todo o Brasil, aí tudo que a gente aprende aí com o Maurão demais. Mas vamos lá. E o aquele Pablo que tá sou eu. pendurado aqui é da Bahia, Cris. Pablo é da Ah, Bahia, é? é lá da Copanest da Bahia, também é nosso fundador do NGTA. Quem mais que entrou aqui? Márcio Boa noite. Matsumoto, médico anestesista do Sírio-Libanês, nosso diretor de Relações Internacionais da SAESP e também membro do nosso NGTA, do Núcleo de Gestão do Trabalho do Anestesista. E estou falando aqui, Márcio Matsu, para o Cris, de vocês aí. Então, por enquanto, tá esse pessoal, mas nós somos em 9 integrantes, então tem gente ainda para entrar aí. Vou esperar mais 2 minutinhos, o pessoal vai entrando e a gente já começa, pessoal, porque já tem Só, aqui 27 pessoas já esperando, né? Fora o pessoal daqui do grupo e fora o pessoal da própria SBA também, tá? hoje o Jetson, infelizmente, não vai participar por um motivo nobre, né? Sim, sem dúvida. Exato. O Jefferson, nosso diretor de defesa profissional da Sociedade Brasileira, Cris. Hoje é aniversário dele, ele está passando com a família. Então ele A pediu. gente liberou ele, a gente Legal. liberou ele. Isso aí, Maurão. Pediu mil desculpas, mais do que entendido isso, né? Com certeza. Mas vamos lá. Daqui a pouco o Falcão Eu entra. escrevi aí para você, que aí fica mais fácil. Tá bom. Resumidamente. Se você receber no WhatsApp. Vamos lá. Matsu, trabalhando muito aí no Sírio, Matsu?
com esse final de Voltamos, julho, começo de agosto. voltamos das férias, na verdade. Agora só tô esperando para ver o que que me espera. É verdade, você tá de férias, né? Espera só um pouquinho, o Falcão tá me ligando. Oi, querido. Tá, aguenta aí que eu já te peço. Aguenta aí, tchau, tchau. Pessoal, por favor, promove o Falcão como palestrante, que eu acho que ele está como aluno. Por gentileza, pessoal que está no back-office da SBA. Acabei de ver uma notícia boa esse mês na medicina, nós vendemos 10 mil vidas. Ó, Batemos o recorde. caramba. Cara, não vai deixar de. Isso não vai parar, né? Não vai parar de crescer. Por isso que a gente tem que entender, tem que discutir, tem que fomentar o máximo de entendimento nisso, né, Cris? Sem dúvida. Vamos Olha, lá. no congresso do CEBIG, semana retrasada, quando eu estava na mesa com o Lober, eram 32 mil vidas. Então já cresceu 10 mil nesse período desse mês aí, né? Não, o total era 170 mil, né? Não, 32 no Rio, né? 32 no É, Rio. então, vezes 10 mil Brasil, né? Não, sim, sim. Mas no Rio está representando quantos por cento aí da Medicine? O Rio, hoje, ele tá empatado com Brasília em segundo lugar. Provavelmente, mês que vem, ele passa Brasília. Maior ainda é É, Espírito Santo. Segundo é Brasília e Rio pau a pau. Tipo, Rio 32, Brasília 32,5, assim, sabe? Mas em São Paulo. São Paulo, a gente está chegando nos 20 ainda. São Paulo é mais novo, né? Proporcionalmente, São Paulo é o que cresceu mais no período que tem. Então, São Paulo, hoje, a gente está de venda, efetivamente, a gente está com 1 ano e meio. E com 1 ano e meio, tanto o Rio quanto o Brasília eram menores que São Paulo, mas ainda é menor, entendeu? Pessoal, Mas conseguiu promover o Falcão aí como palestrante? Pessoal da SBA? Eu acho que tem que ser o anfitrião aí da SBA, né? Isso, tem que ser o anfitrião. Oi, doutor. Oi, conseguiu promover o Dr. Falcão como palestrante? Acho que ele está como ouvinte. Agora, peraí. Feito. Ele vai ter que dar ok lá, já deu. Ok. Agora eu entrei. Oi, Falcão. Eu Estavam estava querendo aqui e assistindo excluir você. aí. Falei, como é que eu faço Pois para. é. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. boa Cristiano, noite. boa noite. Tudo bem? Boa Tudo bom, noite. Falcão? Beleza. Inter, Boa meu noite, amigo. Falcão. Moto Maurão, tudo bem, gente? Desculpa, eu estava aqui do outro lado. Eu conectei, mas eu estava aqui do outro lado esperando. Fala, Binoan, tudo bem? Tudo Muito jóia. bem, muito Tô bem. entrando agora. Ó quem tá aí. Fala, Binoan. Tudo bem? Tudo Boa de noite. riba, mexe Grande guinta. Abinoam. Fala, Hugo. Abinoam de Natal, Fala, meu amigo, tudo Copaneste de bem? Natal, Hugo Copaneste da Bahia. Ó, o pessoal tá muito bem engajado hoje aqui. Bom, pessoal, podemos então? Podemos começar? Pessoal da SBA, quando quiserem, a gente já pode iniciar, por favor. Já está gravando, doutor. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer recebê-los. Obrigado pelo tempo de cada um de vocês. Meu nome é Guinter, eu sou coordenador nacional do Núcleo de Gestão do Trabalho do Anestesiologista. Hoje, essa noite, além dos nossos membros do NGTA, pela Sociedade Brasileira, eu gostaria de trazer um convidado muito especial, com um assunto extremamente interessante, que envolve a atualidade no sentido da saúde suplementar. Então, essa noite, pessoal, nós iremos estar debatendo, conversando com o Dr. Cristiano Nascimento, um assunto extremamente importante, que é a verticalização na saúde,
e a gente vai discutir o papel fundamental da medicina perioperatória. Dr. Cristiano Nascimento, ele é médico pneumologista e intensivista, pós-doutorado em fotobiomodulação pela Universidade 9 de Julho. Ele é superintendente de práticas assistenciais da MedSenior Brasil. Ele é diretor médico geral da MedSenior São Paulo. Juntamente com o Dr. Cristiano, eu tenho também a honra de trazer meu amigo, professor Dr. Luiz Fernando dos Reis Falcão, diretor da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, integrante e diretor também da Federação Mundial de Anestesiologia, para poder debater o assunto, um assunto extremamente importante. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a nossa diretoria de defesa profissional, Dr. Jetson, que aqui não está, porque hoje é aniversário dele, de uma forma muito tranquila e super entendida, ele está comemorando juntamente com a família, e também ao Dr. Luiz Diego, presidente da SBA, pela oportunidade e pela confiança. Cris, fique à vontade, posso chamar assim, Claro. para a gente poder discutir esse assunto, e agradeço novamente a todos que estão aí nos assistindo. Por favor, Cris, logo depois teremos um debate e uma moderação associada com todos os nossos membros. E eu peço para quem esteja, né, nos assistindo, por favor, mande suas questões, seus questionamentos, perguntas e dúvidas para a gente poder conversar no final. Cris, fique à vontade. Bom, eu pensei na gente fazer um formato mais de bate-papo, eu acho que a interação é muito bacana, né? Falando desse cenário de verticalização, que é uma realidade, a gente sabe que a saúde ela vem passando por um momento conturbado, né? A gente nunca teve um momento de paz total, isso não existe mesmo, mas assim, da pandemia para cá, a gente vem sofrendo ainda mais, a gente teve alguns resultados que foram os piores da história da saúde suplementar no Brasil, né? 2022, então, final de 2022, 2023, o resultado foi catastrófico, com prejuízo conjunto de todas as operadoras de saúde, e esse resultado ele foi particularmente ruim para grandes empresas, que nunca foi uma realidade, né? As operadoras grandes, tirando a Amil, que vem há muitos anos de prejuízo, as operadoras grandes elas conseguiam se equilibrar mais ou menos, mas a gente teve um resultado conjunto de prejuízo operacional de mais de 11 bilhões de reais em 22. 23, esse cenário ele se equilibrou fechando a conta, mas certamente não apagando esse prejuízo. Os grandes players do mercado sofrendo bastante, e isso gerando um efeito em cascata, né? Então, você teve o prejuízo do operador de saúde apertando o hospital, apertando a clínica, apertando o diagnóstico, apertando o médico, o hospital, por sua vez, também apertando mais o médico, tentando tirar um resultado mais positivo, apertando de volta o operador de saúde. Um cenário que não tem muita mudança nesse momento, a gente vê as empresas tentando se reinventar e tentando achar um caminho de solução. Tive fusões como a Redditor com a Sul América, a Apvida com a Intermédica, agora mais recentemente a Amil, depois de ter sido comprada, tá montando um negócio em conjunto com o pessoal do DASA para os hospitais. Então, as empresas começam, inclusive, a se unir, se fundir para criar musculatura suficiente para ter um resultado melhor nesse cenário. E isso dificulta ainda mais o mercado, porque você vai acumulando, você vai diminuindo as opções dentro do mercado, né? E você vai ficando na mão de poucos players grandes. E isso tudo gera uma pressão para o mercado no sentido de controle de economia, e as operadoras de saúde elas enxergam que um caminho importante para isso é a verticalização, né? A gente vê que essa é uma tendência forte no mercado, a gente vê que mesmo operadores que a gente, algum tempo atrás, imaginava que iam ter
operações de verticalização, Bradesco conversando com a própria Redditor, a Sul América hoje sendo parte da Redditor, e eram seguradoras que nem se envolviam com a parte assistencial, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem mudanças no cenário geral, a gente tem também uma tendência a mudanças de complexidade que levam a modelos diferentes, a gente começa a ter cirurgias ambulatoriais, internações de hospital dia com vários procedimentos cirúrgicos, o crescimento da medicina domiciliar, né, apoiando isso tudo. Então, é um cenário de mudança na saúde, um cenário onde a gente tem um modelo que é um modelo complexo em termos de funcionalidade, porque esse modelo que a gente tem hoje predominante no Brasil de pay-per-use, né, e pay-per-fee, é um modelo que ele é complicado porque ele não premia o bom desempenho, ele, na verdade, ele muitas vezes premia o mau desempenho. Isso, do ponto de vista de operadora de saúde, é uma situação bem complexa, porque quando você remunera por tudo que por procedimento, se o hospital ele faz um procedimento de uma cirurgia de urgência em um dia com resultado excelente e o paciente vai embora no outro dia, ele remunera ele muito menos do que se ele demora 3 dias para operar e aí a cirurgia complica e o paciente vai para a UTI, fica mais 3 dias na UTI e depois de 10 dias vai para casa, né? A remuneração é muito mais interessante para o que teve o pior resultado do que para o que teve o melhor resultado. E isso já é sabido há muito tempo, existem muitas tentativas da gente mudar essa realidade, mas ainda é a nossa realidade, né? A medicina baseada em valor, ela é muito falada, muito discutida, mas ainda não se achou um ponto de equilíbrio para realmente conseguir aplicar o conceito de medicina baseada em valor, né? Acho que é o caminho, é o que vai ter que acontecer, mas não é o que acontece na prática em 100%. E muito por isso que a verticalização acaba sendo um caminho também, não necessariamente porque custa menos fazer em casa do que fazer fora de casa, mas muito porque você consegue evitar o desperdício, evitar o mau uso quando você está controlando o que está acontecendo, né? Na medicina, a gente tem um modelo híbrido, a gente consegue trabalhar um modelo onde eu consigo tanto ter uma parte da estrutura verticalizada, quanto trabalhar na casa de parceiros, mas com uma parceria diferente, onde a gente faz uma semi-verticalização, digamos assim. Eu consigo colocar a minha parte da minha estrutura dentro do hospital parceiro. Dá muito mais trabalho, é muito mais difícil, mas a gente consegue um resultado bacana e para o nosso modelo de gestão e para o nosso público, né? Isso é muito importante. A Medicena é uma empresa que trabalha com um público acima de 49 anos e só no modelo pessoa física, na contramão do que todo mundo trabalha. O risco é maior porque a gente tem na pessoa física muito mais regulamentação, a gente tem idoso que usa muito o sistema, então, para a gente poder ter um resultado bom, e graças a Deus a Medicena tem hoje um dos melhores resultados do Brasil, se não for o melhor, é, é com muito trabalho, trabalhando muito bem as parcerias, conversando com pessoas que conversam do mesmo jeito que a gente, que entendem a nossa língua. Esse é basicamente o cenário que a gente encontra, e eu queria poder colaborar com vocês. Eu não sei se o pessoal consegue mandar perguntas pelo chat para a gente responder, porque eu acho que o mais construtivo, o mais bacana é que a gente discuta pontos que são de interesse da comunidade a respeito disso. Perfeito, Cris. Eu acho que é uma boa introdução para a nossa conversa. Falcão, fique à vontade, por favor. Essa é a ideia, é questionar, provocar, interagir, porque independente de qualquer coisa, o Cris ele é um pneumologista de formação e também um intensivista, e ele vive esse processo perioperatório do que é simplesmente o core de todo médico anestesista. Fique à vontade. Legal, obrigado, Guinter. Bom, Cristiano,
A gente tem duas coincidências aí. O primeiro que minha esposa é pneumologista Ah, e legal. atua na Pneumo e eu conheço muito o seu irmão, um grande amigo, então fico feliz em conhecê-lo aqui agora também pessoalmente, né, mesmo que virtualmente. E muito legal você trazer isso, eu acho que até para deixar todos aqui na mesma página, os colegas estão acompanhando, e quando a gente fala da questão da verticalização, né? E depois eu tenho algumas perguntas que eu gostaria mesmo de fazer por curiosidade, porque a Med Senior é um modelo novo, pelo menos para mim, né? Que é um modelo, não é verticalizar o hospital, mas é verticalizar a assistência, né? O corpo clínico, né? Os seus médicos, porque esse eu acho que também é um dos desafios hoje que a gente encontra na saúde, né? A sustentabilidade da saúde, ela vai ao encontro da a própria sustentabilidade financeira da adequada assistência, né? Eu lembro o Fernando Pedro, o superintendente da Bradesco Saúde, durante o CEBIGS, né? Guinter, eu acho que o Mauro, não sei quem estava na sala, eu acho que o Hugo estava na sala, ele falando que mais da metade dos exames médicos que são solicitados tem mais de 50 itens de exames, né? E o Chap tinha falado isso também. Mas dentro, agora, vamos pensando no paciente cirúrgico e no nosso tema de perioperatório. Mas o dado mais interessante a respeito disso, só te interromper um pouquinho, porque isso é Imagina, uma pois coisa não. interessante. Mais grave do que esses 50 itens, que são absurdos, porque ninguém olha 50 exames. Quem pede 50 exames não sabe o que está pedindo. Não sabe o que está Você não sabe o pedindo. que vai ver. É que metade dos exames não é olhada. Ou seja, esse é um dado real, que metade dos exames laboratoriais ninguém busca, ninguém olha no site, ninguém sabe o que deu o resultado. Ou seja, é um desperdício completo. Completo, exato, que é um dos grandes culpados do rombo da saúde, é o próprio desperdício, e você citou muito bem o modo de funcionamento, né? Sem dúvida. Porque nós temos um paciente que paga uma seguradora, nós temos um prestador de serviço que é o hospital, e é a seguradora que paga o hospital, e o modelo de remuneração de produtividade é um modelo de quanto mais meu hospital, ele Quanto é mais eu incrivelmente fizer, mais eu commission. recebo. Exato. Então, aqui é bom ter um pós-operatório na UTI, né? Eu tenho qualidade, então eu recebo mais e alguém pague essa conta e a gente chegou nessa insustentabilidade. A gente sabe para onde a gente tem que ir, pelo menos na teoria, né? Vamos pegar o livro lá do Michael Porter e colocar na prática, mas a dificuldade é, primeiro, como fazer, e segundo, as diferentes forças que existem, os diferentes stakeholders da Sem saúde, dúvida. que é aquela briga de forças, cada um por um lado. Quando veio a pandemia, a sensação. Então, nesta briga de forças, ela estava, pelo menos na minha interpretação, é que nessa briga de forças, a gente estava vivendo um momento transitório, vamos dizer dessa forma, que era o bundle payments, né? Um empacotamento aí, vamos empacotar para tentar fazer controle de custo e também dividir a responsabilidade com o hospital da gestão financeira. Mas, e quando veio a pandemia, parece que isso deu uma turbinada, uma catalisada pela forma que tinha acontecido a pandemia, e que agora, como o Cristiano já colocou aqui novamente, parece que a gente já voltou num cenário pregresso, né? A questão é que quando a gente traz, aí vem um pouco aqui de pensamentos randômicos, tá? Eu estou jogando informações para a gente gerar discussões. É, Quando a gente pensa, né, Guintra, a gente discutiu muito isso com colegas que estão aqui, do anestesiologista ser o médico do perioperatório. A gente sabe que o paciente cirúrgico, ele é um paciente que para um hospital privado tem a sua maior margem e a maior lucratividade, e a gente sabe que para as operadoras são pacientes que são grandes gastos. Então, vamos fazer algo que seja ganha-ganha, né? E não que seja soma zero, para todos ganharem. De que forma, né? Prestando assistência o mais adequada possível, reduzindo complicações, deshospitalizando o paciente.
isso reduz custo para a operadora, isso aumenta turnover para o hospital, isso evita desperdício, isso ganha margem no hospital. Chegamos até a fazer pilotos disso, né? Temos alguns cases de pilotos mas que aí começa uma série de desafios. Por quê? O desafio para o hospital se ele ganha por volumetria, ele não quer que faça isso. Mas, ao mesmo tempo, o hospital ele quer que faça isso para quem é empacotado. E a gente não pode ter assistências diferentes se um paciente vai operar só porque ele tem um plano de saúde que paga pacote, o outro que paga conta aberta, você não pode ter diferença assistencial. Segundo, para o médico, para nós, né, o anestesista ele ganha por ato. Então, ele ganha o ato de fazer anestesia, né? Então, ele não é remunerado pelo perioperatório, que tem um custo, tem uma estrutura. Você otimizar o paciente antes, depois, né? E não só o ato da anestesia. E terceiro, no processo que foi acontecendo da pacotização, e falando ainda em custo, a gente começou a ver algumas operadoras falando, não, agora isso está empacotado para mim, o custo é do hospital, não é mais isso não é um problema meu, pontualmente dizendo, né? Claro, sem de forma alguma generalizando, que eu estou dizendo coisas que a gente ouviu, né, e que conversou. E aí começou a se tornar um desafio, esses diferentes stakeholders com diferentes interesses, né? Para trazer uma solução para a sustentabilidade da saúde, vamos dizer dessa forma, né? E aí, Cristiano, eu acho que foi legal da questão do medicina, eu aprendi muito com o Lobé, nas aulas que o Lobé deu durante o congresso, que foi esse modelo de não é verticalizar a parede, né, no hospital, mas sim o modelo de ter um corpo clínico, né, e que esse corpo clínico consiga fazer esta entrega de qualidade assistencial, ou seja, evitando desperdício, otimizando o paciente no pré-operatório, prestando uma boa assistência no intro e no pós-operatório, e trazendo melhores resultados clínicos para o paciente e, consequentemente, mais sustentável, né? Aí eu vou deixar aqui em aberto, eu acho que talvez o Márcio, a Binoam possam falar alguma coisa, mas eu queria já deixar uma pergunta no ar. Como que a gente vê, para trazer sustentabilidade também assistencial para o corpo clínico, como que isso pode ser mostrado para as operadoras? Porque hoje o hospital eu vejo que ele até enxerga valor, principalmente em virtude desse movimento de pacotização, né? Mas para as próprias operadoras, como que isso pode ser demonstrado como um valor, né? E ser retornado, né? A gente está falando talvez de um share saving, alguma coisa nesse sentido, e ser retornado para aqueles que tenham melhor desempenho, para aqueles, porque a gente sempre fala também de remuneração baseada em valor. Eu não conheço assistencialmente no Brasil, eu não sei se algum Ninguém local conseguiu fazer pratica isso ou funcionar de tem. verdade, né? Eu acho que não tem, eu não sei se Você alguém sabe, você conhece. sabe, Falcão, assim, deshospitalização é uma coisa que eu gosto muito. Na verdade, eu acho que, não sei se o Glinter comentou, mas assim, além da medicina, eu tenho uma empresa que é minha de medicina domiciliar, que eu trabalho especificamente de deshospitalização. É uma parte que eu gosto muito. E dentro da medicina, quem é responsável por essa estrutura médica dentro do hospital, que a gente faz esse cuidado no hospital terceirizado, sou eu. Então, dentro das práticas essenciais, a minha função é realmente garantir que em todos os estados a gente tem essa estrutura funcionando muito bem. E isso é uma coisa que eu acredito que faz muita diferença. Alinhar os interesses com o hospital é fundamental, e esse é um dos grandes desafios, né? Por quê? Porque a gente vive uma realidade onde o hospital disputa o paciente, né? Se eu tivesse um número de hospitais suficiente para os pacientes e a gente tivesse um modelo onde a gente vai montar essa remuneração baseada em valor, isso funcionaria muito bem. Mas o que eu acho que é o ponto que é mais frágil nisso tudo?
é que o hospital briga pelo paciente, porque se realmente a gente colocar no hospital quem precisa estar no hospital só única e exclusivamente, vai sobrar leito hospitalar. E aí, quando Uhum. sobrar leito hospitalar, aquela questão, não, porque eu ganhei um pouco melhor para esse paciente, mas estava metade do hospital vazio, o hospital não para de pé. E assim, contas que a gente sempre viu falar, cara, se eu não tiver 60, 70% de ocupação no UTI, eu não fecho a conta no fim do mês. Uhum. Se eu não tiver o centro cirúrgico rodando sempre, eu não pago o centro cirúrgico, né? O hospital, hoje a gente não tem aquela realidade que a gente já teve no passado, que a cirurgia dá muito lucro, o hospital ganha muito dinheiro, plano de saúde ganha muito dinheiro. Eu te falei, cara, 2023, 11 bilhões de prejuízo, 22. Aí 23 melhorou o resultado, foi 3 bilhões de lucro. Significa 1% do faturamento. Cara, lucro de 1% para Ninguém tem uma cobrir um empresa para prejuízo o de lucro de 5 do ano 1%. anterior? É. Não tem jeito, cara. E, Então, e assim, talvez seja exatamente por causa disso que você está ilustrando, né, Cristiano? Assim, eu e o Guinter passamos uma realidade quando conversamos com o CEO de um hospital que falando de deshospitalização, mas isso já tem 10 anos. Deshospitalização aumentaria turnover. Ele falou assim: ninguém me garante que eu vou ocupar esse leito no dia seguinte, né? Então, e ele falou: eu não vou voar com esse avião vazio. Mas e que resulta nessa questão que margem de 1%, né? Que hoje, pelo menos a gente está na ponta, a pressão é por custo. Por mais que você mostre um projeto de sustentabilidade, a pressão é por custo, né? E isso ia ser uma pergunta. Hoje você enxerga que talvez exista espaço para esse. A gente está de fato numa gestão de 100% de custo? Ou existe espaço, seja em paralelo ou sequencial, de mostrar algo que seja medicina perioperatória, deshospitalização dos pacientes e assim por diante? cara, eu falei, como eu te falei, deshospitalização, eu acredito que faça todo sentido do mundo. O que acontece? Hoje a gente tem algumas empresas que conseguem enxergar que o custo em medicina não é o custo direto. Porque a operadora de saúde, se ela analisa realmente o cenário, se você quando você analisa o cenário de operador de saúde, o custo é muito mais indireto do que direto. Por quê? Porque você é responsável por toda a cadeia de custos. Uhum. Né? Não adianta, se você botou um material muito ruim e esse material deu problema e o paciente reoperou, você teve o dobro do custo. Se você deu uma alta antes da hora e o paciente reinternou, ele sempre reinterna pior, reinterna não tem, você teve o dobro do custo. Exato. Então, é ilusão isso de que só controle de custo resolve. O hospital, do mesmo jeito, ele pode até conseguir no início usar material de má qualidade e ter um resultado bom, mas vai fugir dele todos os bons clientes, vão ficar os ruins, ele vai ficar com menos dinheiro e no fim vai ter prejuízo. E a gente está vendo isso acontecer com operadores de saúde com o hospital, é isso que está acontecendo. Foram apostas erradas feitas no passado que estão trazendo esse resultado. Só que aquele negócio, o cara já apostou tanto, já tem tanto dinheiro na mesa que apostado naquilo, que ele não tem muito mais como desapostar. Né? Por exemplo, você compra uma ressonância magnética a mais para o seu hospital. Uma ressonância magnética para se pagar, cara, tem que ter exame o dia inteiro. Mas você não tem exame o dia inteiro para fazer. Então você Uhum. começa a inventar exame para fazer. Só que para você ter aquele lucro ali e pagar a ressonância, você usa 80% do dinheiro para pagar a ressonância e 20% de lucro. 10% de lucro. Então, para ter 10%, você está gastando 100%. Uhum. E isso tem limite. E aí a operadora começa a te glosar, e aí aqueles 20% de lucro que você teve, 10%, foi glosado. Porque você teve que forçar a mão e uma hora você perdeu. E aí a operadora teve prejuízo porque você fez um monte de exame. E você teve prejuízo porque você teve a glosa. Só que o cara não consegue parar de pedir o exame porque ele tem que pagar a máquina que ele já comprou. E aí que vem os diferentes interesses dos diferentes stakeholders, Exatamente. Aí né? pode hospitalizar, cara. Não, não posso, eu já investi aqui. Exato. E aí, essa quebra de paradigma é muito difícil por isso. A gente tem que ir trabalhando aos poucos e, assim, dentro do que a gente pode. Da medicina, a gente trabalha bastante isso, sabe? A gente realmente procura enxergar um pouco o valor e tentar fazer parcerias que sejam ganha-ganha. Eu, por exemplo,
Coincidentemente, ontem, hoje, eu fui em vários hospitais aqui de São Paulo. A Priscila, que é a vice-presidente, estava aqui para a gente conversar com algumas pessoas, etc. E assim, eu fico feliz de dizer que eu considero todos os hospitais de São Paulo meus parceiros. Eu trabalho bem com todos os que estão credenciados, conheço as pessoas e sei que eles também trabalham comigo. Não vou discutir de outras operadoras, como é que eles fazem, como é que eles não fazem, mas com a Medicina a gente consegue ter uma parceria boa. E o que eu procuro fazer, quando eu falo com meus auditores, eu falo assim, cara, o que eu quero mesmo é que você não tenha que glosar. Porque quando a gente trabalha com modelo duplo, a gente faz tanto a auditoria concorrente quanto a pós, né? Se você glosou na pós, é porque você não fez uma concorrente direita, porque senão você tinha que ter conversado com o cara lá atrás para ele não fazer. Uhum. E mas essa lógica ainda é difícil, porque quando a gente faz isso, muita gente, até próprios médicos, veem isso com maus olhos. Fala, pô, o cara tá aqui enchendo o saco, por que ele quer que eu tire o paciente da UTI? Por que ele não quer que eu faça o pós-operatório na UTI? Porque não precisa. Por que um pós-operatório de uma cirurgia de ortopédica de braço vai fazer UTI? Não vai, não precisa. Mas é melhor para fazer? É melhor para quem? É. Ah, E porque esse melhor, sabe como você falou? É melhor para quem? Porque para o paciente ficar no UTI não é melhor. isso tudo que Ah, não. isso tudo que você falou, o Mauro tá até com a mão levantada, mas só para fazer uma observação, isso tudo que você falou é nada mais do que colocar em prática a questão do valor, né? Que é ter pertinência, fazer com Uhum, bom desfecho e otimizar o custo, né? Evitar desperdício, né? Então, assim, sim. era botar. Parece tão lógico, mas é o que você citou aqui, tangibilizando, né? Mas o gestor do hospital comprou uma ressonância, ele precisa pagar, então ele precisa colocar exame, mas o exame não tem pertinência, né? Então, é Uhum. o desperdício, né? Muito bem, Perfeito. Falcão. Perfeito. Eu ia fazer exatamente uma observação bem parecida com você, mas antes o Mauro levantou a mão. Doutor Mauro, fique à vontade, por favor. Está nos ouvindo? Estou ouvindo. Obrigado, Guinter Falcão. Eu queria fazer uma pergunta, é o seguinte, a gente participa dessas discussões todas sobre valor, é, tudo isso que o Falcão e o Cristiano estão falando, otimamente bem. Mas me veio uma pergunta que eu acho que é muito basal, mas é uma coisa que eu não consigo uma resposta efetiva. É lógico que todo mundo, como médico de qualidade, entende a importância do anestesista no processo de atendimento do paciente, pré, intra e pós-operatório. No mínimo, todo mundo busca um bom anestesista quando precisa, né? Mas eu queria fazer uma pergunta, do ponto de vista da operadora, qual é a importância desse bom anestesista, de uma boa condução para o resultado e como isso pode reverter no melhor resultado financeiro para o anestesista. Porque assim, eu vejo todo mundo participando de discussão, mas eu não vejo uma coisa prática. Não, eu preciso de uma equipe de anestesia boa, que chegue junto, que tenha bons resultados. Parece mais que é uma coisa ao contrário, né? A gente correndo atrás para mostrar sem saber exatamente o que o operador quer, entendeu? Então, assim, eu queria ouvir do Jean, como diretor de operadora, o, o pensamento dele sobre o que ele espera, o que para ele é um bom serviço de anestesia. É o antigo dorme rápido, acorda rápido, ou é o que gasta pouco, ou que efetivamente está preocupado em entregar um bom resultado, mesmo que isso implique num custo maior, mas que depois esse custo maior vai se diluir numa deshospitalização precoce. Bom, Eu queria pegar carona aqui, viu, Cris? fica Na à pergunta vontade. do Mauro, posso, viu, Mauro? Se me permite pegar uma carona para o Cristiano encorpar a resposta aí, né? Eu achei muito interessante aí o Falcão, na introdução, viu, Falcão, falando sobre como que a gente vai demonstrar valor, né? Acho que é essa daí, né, Mauro? A gente está perguntando como que vai demonstrar tal e o que que a gente vai ter de retorno disso, né, da operadora. Seria a Isso, pergunta do Mauro, o que isso. que vai vir de retorno? Porque é o seguinte,
O que, Recentemente, Abinão, o que é valor na ótica deles? Que às vezes a gente está isso. discutindo um valor que na ótica deles não é o que eles querem, Exato. E entendeu? aí, a minha carona é exatamente isso. Fazer uma colocação assim, pelo que eu vejo, as operadoras, no geral, não vou, digamos assim, generalizar, mas no geral, né? Elas não têm essas ferramentas de medição da qualidade do anestesista de forma acurada, certo? E aí a gente percebe uma coisa que eu chamo de comoditização do ato anestésico. A gente é tratado como saca de soja, né? Não quer saber se a soja é brasileira, se onde vem, é tudo igual, o preço é por saca de soja. E aí o que acontece? Gera um tipo de competição no mercado que não tem qualidade. E aí uma frase que um colega disse agora, que a gente teve uma situação aqui em Natal, que, digamos assim, perdemos uma competição mercadológica para uma outra equipe. E aí a frase do colega disse, rapaz, eu não tenho como competir com quem a única vantagem é o preço. Entendeu? Então é basicamente isso. Não tenho como competir uma equipe com quem a única coisa é o preço. Então, se a ferramenta, se a operadora ela só vai enxergar o preço, digamos assim, a tag, o price tag, né? Não o custo total da operação, né? Ela não consegue ter essa ferramenta, não tem como a gente regular um mercado que eleve a qualidade de saúde da prestação anestésica, né? Essa é a minha carona que eu queria pegar com você, Mauro, e passar a palavra para o Cris. Bom, boa pergunta, difícil, sem dúvida. Mas eu acho assim, uma coisa que eu aprendi na minha vida e que eu realmente acredito é que a qualidade médica ela diminui custo, ela não aumenta. Mas quando é qualidade médica, né? Qualidade de hotelaria, qualidade usar uma coisa que você não precisa, não é isso que faz diferença, mas a qualidade médica faz diferença. Para o anestesista não é diferente disso. Qual que é o resultado final para a operadora do ato do anestesista? O paciente ir embora para casa bem mais cedo. É isso, né? O custo da operadora de saúde ser diminuído e a qualidade ser aumentada. Por quê? Porque a operadora de saúde, é o que eu falei, paga a conta inteira. Então, se você usar fizer uma anestesia e foi ótimo, o cara foi embora para casa e depois 2 dias internou de novo, quando você fala, pós-hack. Não foi ótimo, foi uma bosta. Custou muito mais caro. Então, ter a qualidade, sem dúvida, é fundamental para a operadora de saúde. Agora, daí para o operador enxergar isso aqui é o ponto. Primeiro, porque o anestesista está muito mais relacionado com o hospital do que a operadora no ponto de visão, né? A operadora enxerga pouco, tirando... A gente tem duas realidades, tem a rede própria e a rede credenciada. Eu estou falando na rede credenciada. Na rede própria, o hospital enxerga, né, a operadora enxerga como rede própria aquele anestesista, e o que ela vai procurar ali? Ela vai procurar ter uma equipe que seja eficiente do ponto de vista operatório. Obviamente que é importante, o dorme rápido, a fada rápida é importante, porque tem que otimizar o uso da sala, você tem que ter uma rotatividade capaz de atender a sua demanda, mas a condição que o paciente sai, se ele precisa fazer uma pós-operatória na UTI, se ele consegue fazer pós-operatório no quarto, se ele consegue ir embora para casa no dia seguinte, você tem que ficar 2 dias. Isso tudo é muito importante para o operador, e na rede própria ela percebe isso muito mais, né? Como ela valoriza isso? Aí já é um pouco diferente. A rede própria geralmente é pago por plantão anestesia. E assim, sem dúvida, faria sentido analisar performance e, de acordo com a performance, você bonificar. Que eu saiba, ninguém faz isso. Mas, sem dúvida, seria uma coisa muito factível, porque dentro de um hospital de rede própria, a operadora tem todas as condições de medir a qualidade do anestesista e da anestesia, né? Na rede credenciada é bem mais complexo. Por exemplo, aqui em São Paulo, o anestesista é do hospital, nem é da operadora. Eu nem pago anestesista na maioria dos casos, eu pago o hospital. Então, a minha ascensão sobre anestesia é muito pequena, eu não posso nem dar bônus, eu não posso. Porque não é um contrato direto. Então, existe um terceiro ente nessa relação, que é o hospital, que teria que estar junto para que a gente conseguisse fazer isso. E aí a gente volta naquele problema dos interesses, né? A gente teria que alinhar os interesses de todo mundo. Porque para o hospital, um pós-operatório em enfermaria paga um pacote que geralmente é metade do pós-operatório UTI. E se ele tem leito sobrando de enfermaria de UTI, o que ele prefere? Que fica onde paga mais, está sobrando leito. Então, isso dificulta um pouco essa análise. Mas, sem dúvida,
para o paciente, para a operadora, o melhor resultado sempre é o melhor. Ficou menos tempo no hospital, teve menos complicação pós-operatória, teve condição de ir embora para casa mais cedo, com menos dor, porque é isso também. Às vezes o ato operatório acabou, mas se o cara estiver morrendo de dor no dia seguinte, ele não vai embora para casa porque ele está com dor. E se a anestesia foi de boa qualidade, ela se preocupou, inclusive, com o controle de dor no pós-operatório, né? Então, eu acho que esse é o caminho. Não sei se eu respondi a pergunta. Se você quiser explorar um pouquinho mais, fique à vontade. O Abinosa, deixa eu falar antes. Claro, Mauro, vai lá. Depois é o Não, Marcos. porque Acho que antes assim, o Abinó vai, por favor. você respondeu bem a pergunta, no sentido do hospital verticalizado, onde você tem o controle Uhum. da atividade. Agora, eu falo no hospital que não tem essa questão da verticalização. Eu sei que a tua empresa hoje é verticalizada, mas você tem Não, não experiência é. do Não, não mercado. é. Não, olha só, não. Não, o que Não. eu falo é o seguinte: como eu posso mostrar para você, como anestesista, tá, como um serviço de anestesia, pode mostrar para você, fora dessa ótica, fora desse hospital, um serviço próprio, de que eu estou te oferecendo esse serviço de valor e eu mereço uma negociação diferenciada. Então, é Porque isso que eu te falei. aí Acreditar que nós isso estamos existe. diluindo no custo. Então, acreditar que isso existe, acredito. E, assim, para ser sincero, quando a gente começou a medicina em São Paulo, eu tive uma reunião com o Guinter pode falar isso para você, para a gente tentar achar um caminho para isso. E por que a gente não conseguiu achar um caminho dessa parceria? Porque tinha um hospital junto, entendeu? A maioria dos hospitais de São Paulo, eu pago para ele a anestesia, eu não pago para você. Então, se ele não entrar junto nessa negociação, a gente tem dificuldade. Mas o caminho seria, sem dúvida, porque a métrica é a mesma, cara. O interesse que às vezes diverge. Mas o paciente sair melhor da anestesia, sair mais rápido, não, porque não tem, continua sendo interesse do operador, independente de estar no hospital próprio ou credenciado. A diferença é que no hospital próprio eu consigo intervir nisso, no credenciado eu consigo intervir muito menos no ato anestésico, né? Mas se a gente demonstra, e o hospital permite que a gente demonstre, e você tem um resultado diferenciado, você consegue negociar, sem dúvida, com a operadora. A questão é que teria que ser os três alinhados, porque sem o hospital junto, a conversa não vai progredir, entendeu? Eu vejo que a grande dificuldade é essa. Posso estar errado, eu conheço muito mais o cenário de São Paulo, conheço um pouco do Rio, um pouco de Brasília, que já é diferente, que o anestesista ele tem muito mais relação com a operadora do que com o hospital. Mas ainda assim o hospital ele participa muito fortemente desse modelo, né? Eu entendo que é possível sim a gente alinhar isso de resultado em termos de pós-operatório, em termos de tanto de uso de UTI, condição do paciente no dia seguinte. Mas a gente tem mais um desafio, que esse de todas as operadoras do Brasil, assim como da maioria dos hospitais, mas o hospital é melhor do que a operadora nisso, que é ter dados e medir dados. Né? É difícil. Dados médicos para a operadora de saúde é difícil, porque o volume é muito grande. Então, pensa, hoje na medicina, nós estamos falando de 170 mil vidas, que não é nem um centésimo da Pivida, que está lá com seus 9 milhões de vidas. Talvez 2 centésimos. Só. Cara, o volume de cirurgia é muito grande, o volume de procedimentos é muito grande, o volume de procedimentos é muito grande. Então, se a gente não tiver um sistema informatizado que consiga nos ajudar a medir isso, a gente tem que ter iniciativas pontuais. Na medicina, isso não é possível. Por quê? Porque a gente tem estruturas regionais, dentro da regional eu tenho uma demanda centralizada, mas quando você pensa nessas grandes operadoras de saúde, com 3, 4, 5 milhões de vidas, o único jeito deles conseguirem é ter informação, e eu sei que a informação para eles é bagunçada. Então, esse é um outro desafio, entendeu? Muito bem, pessoal. Bom, Matos está com a mão levantada. Depois nós temos uma pergunta de um colega lá da Bahia, Daniel Bonfim. Vamos lá, pessoal. Fique à vontade, Matos. Bom, Cristiano, é,
como o Mauro falou anteriormente, a gente recebe, os anestesistas, em alguns locais do Brasil, eles recebem, e principalmente em São Paulo, acho que no Rio também, Nordeste, pelo ato anestésico, né? Você vai lá, pratica o ato anestésico, você ganha pelo porte cirúrgico, né? E o pensamento comum dos anestesistas é que a verticalização, você pode me corrigir se eu estiver equivocado, que a verticalização caminharia numa redução dos honorários do anestesista. Eu queria que você me pudesse esclarecer se isso é uma realidade, se a verticalização caminharia numa redução de honorários do anestesista, uma vez que seria mais pago pelo plantão do anestesista, uma forma de homem-hora, o valor da remuneração, e não pelo ato. E se isso é uma realidade, e se isso vai refletir numa redução do honorário, do ganho final mensal de um anestesista. Eu vou te dizer que depende. Depende do que você tem de produção, né? Toda vez que você tem produção por procedimento, se você tiver um volume grande, você vai produzir mais. Então, por exemplo, se você pega uma cirurgia pequena, uma fasectomia, que é uma cirurgia que tem um porte, acho que é 3, se eu não me engano, que paga razoável, e você consegue fazer 15 numa manhã. Certamente, um plantão vai pagar muito menos que isso. Mas, em compensação, você pega uma cirurgia de 6 horas de duração, que vai ter lá um porte 5, e que você vai ganhar provavelmente igual, talvez até menos que o plantão. Então vai depender muito de como você trabalha, entendeu? Quando você produz muito, gera muito dinheiro, você tem qual que é o segundo problema relativo a isso? É garantia. Talvez hoje você tenha, amanhã você não tenha. E é justamente por isso, né? Normalmente, quando a remuneração e o risco, elas se contrabalançam. Se você tem o risco de ter ou não ter, você cobra mais. Se você tem, não, isso é garantido, você aceita menos. Então, eu acho que vai um pouco disso, sabe? Vai da maneira como você trabalha. Se você tiver muito volume de procedimentos rápidos, certamente você vai ganhar muito mais como procedimento. Isso não tem muito jeito de ser diferente, porque a remuneração é feita para um procedimento. Então, você não dá para pagar R$ 10 um procedimento. Agora, se você faz procedimento, você consegue um volume para fazer 20 procedimentos de um período, vai ficar mais do que um plantão, com certeza. Isso eu não tenho dúvida. Eu não consigo te falar assim, valores exatos, porque eu não, eu não tenho isso claro na minha mente, mas eu imagino que uma cirurgia aí de porte 3 vai equivaler a talvez um quinto de um plantão. Imagino eu isso. E aí, se você vai fazer 15, é muito mais. Mas vamos pensar que uma cirurgia aí de porte 5 equivale a 70%, 80% de um plantão de 6 horas, e você vai gastar as mesmas horas e vai ganhar menos, e talvez você não consiga fazer a próxima anestesia da tarde, que o plantão você correria 12 horas, você ganharia o dobro. Então, acho que é por aí, sabe? Muito bem. Cris, nós temos aqui uma pergunta do colega Daniel Bonfim. Daniel, obrigado pela tua pergunta. É sempre um prazer tê-los. Pessoal, mandem mais perguntas. O Daniel está perguntando o seguinte: boa noite a todos. Eu trabalho em Salvador e aqui quem paga o anestesista é a operadora. E ainda assim não temos valorização da qualidade. Eu Qual que é a acho que você qualidade para responder? Eu acho que aí existe uma oportunidade, né? Eu acho que, como eu falei, eu acho que talvez para trabalhar isso teria que ter uma conversa com o hospital e ter uma coisa, um alinhamento de 3 partes aí. Mas existe a possibilidade de chamar uma operadora de saúde e conversar, falar, olha, a gente consegue fazer um trabalho diferente, eu consigo ter uma boa qualidade de anestesia, com isso você vai ter o paciente indo para casa mais cedo, a gente alinha algum SLA, e se a gente atingir esse objetivo, eu me pago uma bonificação de 20% do que eu produzi. Eu acho que é conversar. Eu não conheço os operadores de saúde de Salvador. Eu acho que sempre é melhor conversar com operadores um pouco menores para começar um modelo, né? Conversar com uma muito grande é mais difícil um pouco. Mas eu vejo como uma possibilidade, sim.
Se você está relacionado diretamente com eles são diretamente interessados no paciente ficar menos tempo no hospital. Te garanto que qualquer operador de saúde que você conversar, independente de qual for, desde a Pivida até o Mint, todas querem que o paciente fique o mínimo possível no hospital, porque tem o custo direto do paciente no hospital, tem o risco para o paciente dele complicar no hospital, e o maior ofensor de custo da operadora é o custo hospitalar. Qualquer operadora de saúde, pelo menos, no mínimo, 50% da sinistralidade dele está relacionada a custo hospitalar, no mínimo. Muito bem. Hugo, tá nos escutando? O Hugo, inclusive, é da Copanest Bahia. Hugo, fique à vontade, meu amigo. Traga aí suas colocações, é sempre importante, se você puder. Ô, Guinter, desculpa, eu estava com o microfone fechado aqui. Eu não sei se o Hugo está conectado, mas eu levantei até minha mão aqui só para... Então, fique à vontade, Falcão. É Ah, tranquilo. obrigado. Não, é só para aproveitar o gancho aqui do que o Cristiano falou, né? E também do que o Márcio falou. Até trazendo o que e o Mauro também comentou. Minha percepção é uma visão individual, né? Que eu possa estar errado. Ah, a gente vive hoje num divisor de águas. E ao que parece, esse divisor de águas está da seguinte forma: ah, se não seja quem for, um gestor hospitalar, um gestor de operadora, se não enxergar o potencial que a anestesia tem de contribuir, ele não vai enxergar o valor e por que que eu tenho que pagar mais ou pagar diferenciado, né? Ele vai enxergar como commodity. Ele vai lá, fez a hack, pronto, acabou, né? Se ele não tiver essa visão, por exemplo, que o Cristiano mencionou aqui, o paciente depois teve náusea, vômito, teve dor, voltou para o pronto-socorro, se ele não associar isso com o potencial que a anestesia tem de entrega, ele vai enxergar como commodity. Para enxergar como commodity, e como ele vai que a gente vai estar no DRE lá na linha de custo. E custo você só quer reduzir. E você vai simplificar. E aí, simplificar, você vai plantonizar. E a gente vai viver um vórtex. Por quê? Com 400 faculdades de medicina, 600 mil médicos, em 10 anos, 1 milhão de médicos, pode ser que vire o que o Abinoam comentou, guerra de preço. E aí todo mundo perde, eu acho que a gente já chegou nesse consenso, todo mundo perde, né? Que o paciente perde, todo mundo perde. Por quê? É da natureza do ser humano, né? Se eu sou absolutamente contra remuneração de plantonização, né? Por parte do hospital, da operadora, por quê? Ah, porque isso não gera estímulo, né? Isso não gera estímulo. Isso é aquilo que a gente conhece no nosso dia a dia. É a cirurgia que vai entrar às 18 horas e não vai entrar às 18 horas porque o plantão termina às 19, né? Se você fez muito bem feito, com muita qualidade, ou se você fez mais ou menos, que pode acabar gerando um impacto, qual é o estímulo que você vai ter? Ah, tudo bem, você pode ter cobrança, entre outras coisas. Então, não me parece, plantonização não me parece um modelo sustentável de saúde. Mas então, ok. Achamos que devemos ser remunerados por produção, né? Só que aí, para sermos remunerados dessa maneira, precisamos mostrar o que temos de diferente. E o que temos de diferente, pegando o tópico de medicina perioperatória, é justamente ajudar a orquestrar as iniciativas dentro do hospital, porque eu sempre falo isso, né? O hospital funciona como seres diabáticos, assim, as pessoas não trocam calor lá dentro, né? Então a farmácia não conversa com o centro cirúrgico, que não conversa com a UTI, que não conversa com a enfermaria, que não conversa com o cirurgião. Então cada um vê o seu processo, ninguém vê um processo horizontal para cuidar do paciente. Se a gente tomar essa liderança,
Se a gente tomar essa liderança de integração dos setores, alinhado com os interesses do hospital, e o Cristiano deixou isso até aqui bem claro, né, Cristiano? Nada vai ser possível a gente avançar se não tiver alinhado Se o também com o hospital interesse não do estiver hospital. alinhado, ele vai travar, porque vocês Ele estão vai dentro do hospital. travar, exatamente. Então, a gente sair da sala de cirurgia, daquele nosso universo de 30 metros quadrados, liderar iniciativas de otimização perioperatória, a gente ter dados sobre isso, porque sem dados você vai vender promessa, né? E levar case, mostrar que é possível, não vender uma promessa, né? Mas mostrar que é possível, talvez a gente consiga sair da vala comum, né? Eu queria trazer esse pensamento um pouco solto, mas é pegando um pouco a fala do Mauro, do Márcio e até do que o Cristiano falou, porque a gente sabe aonde tem que chegar, né? Mas não é só a gente que tem esse discurso que teria que ser remunerado por entrega, melhor desfecho, são todos, né? O hospital também deve cobrar disso da operadora, né? Pô, mas eu tenho que Uhum. receber mais porque meu desfecho é melhor. Então, assim, o cirurgião fala a mesma coisa, todo mundo fala a mesma coisa, mas a gente sabe que tem que chegar lá. A pergunta é o como. E o como, o que eu vejo é, temos que sair dos nossos 30 metros quadrados, temos que assumir uma posição em parceria com o Hospital de Medicina Perioperatória, temos que fazer um piloto, né? Temos que mostrar que isso é factível, para aí sim sentarmos à mesa e discutirmos questões de remuneração. Muito bem. O colega Antônio Augusto falou, Falcão, o seguinte: concordo plenamente com a fala do Falcão, é preciso ter algum incentivo. Eu também concordo, Falcão, concordo com você, concordo com todos, principalmente com tudo aquilo que o Cris coloca também. Cris, o que que é o NGTA? Importante voltar a falar. É um núcleo de pessoas, de médicos Hoje nós somos em 9, nós somos um núcleo que respondemos para a defesa profissional da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Infelizmente, o Dr. Jetson não está, ele é da Bahia. E ele é um núcleo que trabalha desde 2020. Nós tivemos a oportunidade, o prazer de ter uma vez a presença do seu irmão, do Anderson. E nessa época ele estava naquele processo da Prevent com a Apivida, enfim, não me Sim. recordo exatamente, mas foi muito. Você lembra bem disso, Falcão? Ele nos trouxe alguns insights aí relacionados a isso. E é muito interessante a gente falar numa coisa que, assim, Cris, você é pneumologista, mas você também é intensivista, então você vai entender um pouco do que passa no nosso chapéu. Nós não somos donos do doente. Uhum. Nós temos que receber o doente ou o paciente no hospital da melhor forma no pré, conduzir uma expectativa do que vai acontecer no intra e ter um resultado adequado no pós. Ou seja, uma cadeia que envolve antes, durante e depois. Todo esse processo, ele tem um determinado tempo. Todo esse processo tem um custo. Para que esse custo seja efetuado, precisa ter uma receita. Alguém precisa ter uma margem. Essa margem ou é do hospital, que passa para a operadora, ou assim sucessivamente. Existem várias formas de contratualização nesse momento. Então, existem as cooperativas que trabalham, e o Abinão sabe bem, o Abinão e o Hugo sabem bem exatamente como fazer, que é diretamente uma cobrança com o hospital, e aí respeitando as tabelas CBHPM, porque isso é uma resolução pelo CFM, e outras tantas. Existem aqueles médicos que têm a cobrança diretamente com a operadora, diretamente com o hospital, ou mesmo existe aqueles médicos que não têm nenhuma coisa nem outra, são contratados seletistas ou mesmo trabalham por valor hora ou valor homem, como o Márcio colocou. A MedSenior, na verdade, a gente tem total autonomia para falar sobre isso. Me lembro quando você conversou isso comigo, isso já tem quase 2 anos, já foi um pouco mais de 2 anos. Você tinha uma Foi antes ideia, de abrir. você tem uma ideia assim, você tinha uma ideia que, na verdade, está funcionando em São Paulo, que não era uma tomadora de serviço com um hospital verticalizado, um hospital med sênior. Não, você que ele gostaria, naquele momento, de ter uma equipe, como você tem, equipes médicas que prestassem serviço para med sênior e que desempenhasse o papel dentro de um processo
de bundles, ou seja, dentro de um processo que fosse o máximo possível de otimização. Naquele instante, para se criar equipes de anestesia, principalmente na cidade de São Paulo, era algo meio que muito claudicante, porque em São Paulo você tem os grupos dentro de cada hospital. E isso teve um entendimento que hoje a medicina utiliza os grupos dentro desse hospital. E quando se fala em grupos, parece incrível, ou não é que é incrível, mas é uma realidade. Os grupos médicos de anestesiologistas, na verdade, são os grupos mais bem informados no sentido de governança corporativa. Então, hoje, todos esses grupos têm uma interação e têm um reconhecimento muito importante. Então, são constituídos por suas diretorias, por comitês executivos, por conselhos administrativos, e respiram exatamente aquilo tudo que envolve o favorecimento da instituição e aquilo que você está prestando serviço. Por exemplo, você participar de demonstrativos de resultado financeiro dentro de uma instituição onde o anestesiologista ele é simplesmente colocado no centro da discussão, por onde passa a maior margem de contribuição do hospital, que é o centro cirúrgico. Então, se nós não fizermos o nosso dever, que é a farmacodinâmica e a cinética de atender o doente, mas observar qual que é a melhor tratativa no pré e o melhor desfecho no pós associado quanto isso custa, nesse momento nós não sobrevivemos. Neste momento, porque hoje, talvez poucos são os cases que de fato olham para o honorário médico da anestesiologia. Então, a anestesia ela passou a ser algo extremamente estratégico dentro de uma instituição. E claro que saímos do centro cirúrgico e hoje estamos muito fora do centro cirúrgico. Então, por isso que eu gostei muito da pergunta do Mauro, né? O Mauro fez uma pergunta muito pragmática, objetiva. Nós entregamos valor, de fato entregamos. E aí, você pode colocar norte, sul, leste, oeste do Brasil e as periferias, mas existe uma entrega de valor que muitas vezes ela não é valorizada pelo que se entrega, e sim apenas pelo que se realiza do ponto de vista de procedimentos. Então, é um processo que a gente vem mudando, a gente vem falando, a gente vem conversando. Não existe ainda uma bala de prata para resolver isso amanhã, mas uma coisa o anestesiologista faz, que é mitigar riscos, melhorar desfechos e aumentar a sustentabilidade. Isso já é uma realidade nossa. Então, só complementando algumas falas aqui, até de um ponto de vista bem aberto, para a gente poder continuar com a conversa. Vai lá, Maurão. Não, eu só queria falar o seguinte, que o Cristiano, ele esclareceu bem uma coisa para mim, e é a seguinte, que assim, quando você fala que você não deve ter muitos níveis hierárquicos numa empresa, entre as áreas mais subordinadas e o comando, né? Que isso dificulta a relação. Fazendo uma analogia, realmente a anestesia, eu acho que ela não, quer dizer, me parece, vocês me corrijam se eu estiver errado, que ela tem que buscar um relacionamento melhor e maior com o hospital, né? E o hospital levar isso para a operadora, quer dizer, falando de uma forma assim, a operadora não, assim, não pretende, me parece, ter um relacionamento com o serviço de anestesia. Ela pretende ter um relacionamento com o hospital, quer dizer, aquela questão do macro. Ela não vai descer a minúcias. Então, assim, ou seja, nós devemos investir no relacionamento com o hospital, demonstrando a qualidade, porque a operadora está empacotando o hospital e nós podemos ser auxiliares na redução do custo do hospital e melhoria do retorno financeiro para a gente. É apenas eu acho que foi, para mim, foi muito esclarecedor a postura do Eu Cristiano, te diria porque assim, não é que a operadora não tem interesse em relação ao anestesista, é que o direto, hospital falo ele consegue. direto. Não, então, tô falando, o interesse existe. A questão é que, para a gente atingir o valor que a gente ia combinar, você precisa do hospital, entendeu? Não, entendi, entendi, O hospital entendi. ele consegue travar a sua entrega. Então, se ele não estiver participando da negociação,
Eu acho que deveria ser Entendi. 3 partes mesmo. Eu acho que deve existir. Eu acho que o relacionamento do anestesista Mas direto com você a acha que operadora. deve sentar? Você acha que Mas eles deve podem estar junto sentar da conversa. Não, Eu mas você acho. acha, assim, a impressão que eu fiquei é que, assim, eu devo sentar com o diretor do hospital. Você acha que deve ser uma relação, nesse tocante, a operadora tem que sentar junto? Eu acho que se você quiser fechar uma relação com a operadora de remuneração diferenciada por um desempenho diferenciado, a operadora tem interesse. Mas para você ter essa entrega, você tem que ter o hospital do seu lado, entendeu? Se você não tiver o hospital do seu lado, vai ser muito mais difícil para você mostrar para a operadora a entrega que você vai estar fazendo. Estou entendendo. A negociação direta entre o operador e o anestesista, eu não vejo como problema, porque a gente tira, inclusive, um cara no meio que é o nosso amigo lá de Brasília, porque ele É, cobra imposto do que você é, paga. e era isso que eu ia comentar até, Cristiano, não necessariamente na parte de dinheiro, mas Mauro, eu acho que assim, tem alguns passos, viu, dessa conclusão que você chegou. Primeiro, qual o cenário que a gente está inserido? Porque o Brasil tem diferentes realidades. Pega locais que tem cooperativa, estão direto com as operadoras, tem relacionamento bom com a operadora e já cobra direto. Então, assim, é uma realidade. Rio de Janeiro é outra realidade. Aqui em São Paulo, grande maioria tem um hospital no meio do caminho, né? Talvez tenham grandes empresas, o Márcio está aqui, o SMA, que tem relacionamento com a operadora, mas a grande maioria tem um hospital no meio do caminho. Então, esse é o primeiro ponto, entender o cenário que vive. E eu acho que o segundo ponto, eu, pelo menos, né, na minha humilde opinião, não é pensar em um único parceiro. Quem tiver disposto a sentar e ouvir o que a gente pode fazer diferente, mesmo que aqui tenha um hospital no meio do caminho, mas se a gente tiver um canal de abertura, por exemplo, como operadora, ele ouvir e falar, pô, isso faz sentido, ela vai ser seu aliado também. Para depois, quem sabe, até envolver o hospital, porque a gente sabe que dentro do próprio hospital tem diferentes realidades, né? Tem diferentes tipos de hospital. Também você está no hospital verticalizado, você está no hospital que é conta aberta. Dentro do hospital que é conta aberta, esse hospital está mais para pacotizado? Ele não está? Qual que é o cenário dentro desse hospital, né? Então, é complexo. É um cenário bem complexo, mas eu acho que o primeiro passo, e não é one size fits all, não vai ser uma posição Brasil, a gente tem que diagnosticar aonde a gente vive, né? O que que pode ser feito e, claro, sempre colocando ali em primeiro lugar o que é um consenso geral de todos nós, né? Que é qualidade assistencial, otimização de custos, né? Quando a gente fala em redução do tempo de internação, tem que depender do cenário que está vivendo, porque olha o que o Cristiano acabou de citar o exemplo da ressonância, por exemplo, né? Então, tem que mostrar isso para o gestor. Enfim, era só para complementar que eu acho que o cenário é bem complexo, mas o primeiro passo é diagnosticar onde cada um está. Acho que o Márcio está com a mão Matsu, levantada. A Matsu, gente, a gente é uma empresa, Cristiana, a gente é uma empresa grande aqui em São Paulo de anestesia, sabe? É o SMA. E a gente, eu acredito que a gente é um dos poucos serviços, grupos, empresas de anestesia daqui de São Paulo que conseguem fazer uma negociação direta com as operadoras, né? A gente já tem contratos antigos de atendimento com uma grande maioria das operadoras em São Paulo. E é muito no sentido que o Mauro falou. De fato, a gente consegue, de uma forma bem mais tranquila, conversar com o hospital e de uma forma muito mais difícil uma conversa com a operadora. Eu acredito que a operadora, nós somos muito pequenos frente a uma operadora, né? E qualquer coisa que a gente tente levar de demonstração de valor, eu tenho uma impressão que eles não conseguem pôr em prática o que a gente propôs, né? E acaba sendo muito mais visto em relação a custo do que em relação
a valores que nós podemos agregar nos nossos ganhos, né? E no nosso produto que a gente oferece para as operadoras. A gente, então, de fato, a gente tem uma dificuldade grande de aproximação com as operadoras, mesmo sendo prestadores diretos dessas operadoras. Tá certo que o hospital também é cliente nosso. Ele também remunera a gente num valor bem menor que a operadora, mas as nossas, os nossos entradas financeiras principais são com as operadoras e a gente tem bastante dificuldade de mostrar valor para eles. E eles são muito duros nas negociações. É bem difícil. É, negociar a operadora, eu imagino que a questão da operadora enxergar o valor seja porque o, a negociação da operadora junto com vocês, ela não reflete diretamente o resultado da operadora. Ela passa pelo hospital. Mas, na minha visão, isso é muito mais uma dificuldade de percepção do que uma realidade, porque o anestesia influencia diretamente no tempo de permanência e o tempo de permanência influencia diretamente no custo. Por isso que eu falei que o ideal seria vocês trabalharem junto com o hospital essa demonstração, porque o resultado de reduzir tempo de internação é o que qualquer operadora quer. E vocês têm esse poder de influenciar no tempo de internação, sabe? A questão é demonstrar. Mas para demonstrar, eu acho que dificilmente, se você não tiver o hospital, não precisa ser junto, negociando, mas ao seu lado, te apoiando, alinhado com você de alguma maneira, você consegue demonstrar isso para o operador. Essa percepção que é difícil, sabe? E é isso que faz a diferença. Cara, olha só, eu consigo ter um tempo de anestesia diferenciado, eu consigo que o paciente meu não faça pós-operatório UTI, eu consigo que 80% dos meus pacientes estejam prontos para alta no dia seguinte, sem complicações que segurem eles. Se a operadora tivesse números bons, ela conseguiria enxergar isso. É o que eu estou te falando. A operadora não tem, ela não enxerga isso. Por isso acontece dentro do hospital. Ela não consegue enxergar se o cara não teve alta porque ele vomitou, ou se ele não teve alta porque ele caiu da cama, ou se ele não teve alta porque o cirurgião não passou visita. Óbvio que enxerga. Tô falando caracter, criando caricaturas para ficar mais fácil você entender minha mensagem. O que eu quero dizer é isso. A operadora ela vai ter dificuldade para enxergar isso. E o caminho para você mostrar isso é você ter o hospital junto com você. Pode existir outros caminhos? Podem. Eu só falo, é que eu, numa conversa, assim, num bate-papo, pensando qual que é o fator maior de dificuldade para vocês demonstrarem isso, é porque o hospital não deve estar trabalhando junto com vocês nisso. E aí o operador não está tendo essa percepção. Pô, já Porque, nisso você está sendo para mim extremamente esclarecedor, sem brincadeira, cara. Porque você está falando uma verdade, está falando uma verdade que eu acho que o Guinter, o Falcão, o Márcio, que lidam muito mais diretamente com isso, devem saber muito mais do que eu. Mas realmente é um realinhamento estratégico aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, da onde eu sou, que a gente tem que esclarecer com quem a gente tem que negociar primeiro. Porque a gente está vivendo no Rio de Janeiro uma mudança de paradigmas de trabalho, e um desses paradigmas é que a gente não tinha nenhuma relação nem com o hospital, nem com a operadora, e agora a gente está tendo que aprender a se relacionar. E a gente foca muito na questão da operadora quando você está sendo, honestamente, extremamente esclarecedor, no sentido de que eu devo buscar o meu relacionamento mais direto, que é com o hospital, para, através dele, chegar na operadora e poder ter uma conversa de melhor nível, entendeu? Realmente, para a gente do Rio de Janeiro, nós estamos vivendo uma mudança de paradigma, e dessa mudança a gente tem que aprender.
Nós estamos aprendendo o que você já sabe, que o Guinter já sabe, o Márcio, o Abinoam, o Hugo. Nós somos crianças nessa história. Por quê? A gente sempre viveu da cobrança direta. E a cobrança direta na verticalização, nessa mudança, acabou. Entendeu? É esse meu ponto. Entendeu? Mas eu achei muito legal o que você falou. Bom, obrigado. Mauro, eu antes da palavra para o Binoan, rapidamente, nós falamos sobre, até eu estava só rapidamente lembrando, no CBICS, Congresso Brasileiro de Gestão e Inovação, que nós fizemos agora, Cris. Aliás, não me deixe esquecer, pessoal, o ano que vem a gente convida o Cris para falar um pouquinho também. Nosso congresso foi muito legal, fizemos lá no HC esse ano. E eu falei um pouquinho sobre a interface que o grupo de anestesia, os médicos anestesiologistas, precisa ter com a direção institucional. E uma das coisas que a gente falou bastante, a primeira pergunta que eu fiz para todo mundo foi o seguinte: qual que era a visão que a instituição tem de você ou da sua empresa? E aí a gente fala que essa interface você precisa saber construir, manter, prospectar e 10 boas práticas, né? E a primeira prática que a gente fala sobre isso é comunicação assertiva, né? E tem tantas outras aí dentro das 10 e foi uma aula, uma conversa bem legal. E, Mauro, eu particularmente, eu fico não preocupado com isso, porque a gente tem essa cultura em São Paulo de manutenção do serviço com outras coisas maiores que não somente o atendimento ao doente, mas eu fico contente nas suas palavras, porque o NGTA é justamente para isso. A gente precisa discutir o que São Paulo faz de bom, o que o Rio faz de bom, o que a Bahia faz de bom, e assim sucessivamente o Sul, etc, etc. E nada melhor que um gestor que não é anestesista, que tem uma ideia do que de fato acontece verdadeiramente no mercado, que tem um produto diferente, que não é uma verticalização pura, mas é algo estruturado. Então, quer dizer, essa conversa é muito legal. Então, assim, Abinoam, fica à vontade, só queria fazer essa colocação. Obrigado por você me ceder aí, Perfeito, Abinoam. perfeito. Ó, voltando um pouquinho, eu não quis interromper que a conversa estava boa, né? Mas, assim, toda essa questão do valor, né? O Cristiano estava falando que, eu não conheço ninguém que conseguiu implementar isso aí, né? E é verdade, tem uma barreira de visão, certo? Uma barreira ética e uma barreira da visão de como implementar isso de uma forma ética, né? Eu vou copiar aqui no chat uma coisa que sempre volta nas discussões sobre remuneração do valor, que é esse artigo 62 do Código de Ética Médica. Aí eu vou ler aqui, subordinar os honorários médicos ao resultado do tratamento ou à cura do paciente. Tem gente que quer fazer interpretação disso ipsiliter, como se não pudesse haver nenhum tipo de remuneração baseada em valor. Isso é um absurdo, porque se a gente não tiver nenhum tipo de, digamos assim, incentivo ao valor, o valor não vai ser atingido por mera, né, boa vontade das partes. Mas, ao mesmo tempo, o que ele disse, uma interpretação mais estrita, é que naquele ato em si, você não pode diferenciar a remuneração porque ele teve um resultado diferente ou não, porque individualmente a oscilação é muito grande. Então, imagina que ninguém vai querer fazer cirurgia de grande porte, porque o ato das cirurgias de grande porte, naturalmente, estatisticamente, ela vai ter resultados piores, entendeu? Mesmo que seja bom. Então, os médicos melhores, mais bem, digamos assim, formados, que estariam fazendo essas cirurgias de grande porte, transplante cardíaco, transplante disso, daquilo e tal, eles iriam migrar para fazer outra coisa, justamente porque naquilo ali é onde o paciente vai a falecimento, onde tem as internações prolongadas. Então, o que a gente vê assim na experiência, trocar essa questão, como você falou, que o Guita falou da experiência dos locais, na época que eu estava como presidente da cooperativa aqui no Rio Grande do Norte, todas as operadoras que vinham tentar negociar alguma coisa de valor, elas vinham porque estava tendo hype da palavra, sabe? E aí a primeira palavra que eu me digo, tá, mas quais são os instrumentos de medição desse valor? Aí eu, não, não, mas é quer pagar por Ninguém valor. tem, né? Ninguém tem, entendeu? E aí quando aparecia um que tinha alguma coisa, eu fazia duas, três perguntas, aí o instrumento era invalidado ali na frente. Eu falei, quando a gente tiver um jeito de medir, a gente tem como contratar baseado nisso. É como você querer contratar serviço de, sei lá, comprar qualquer tipo de bem, certo? Baseado no que vamos vender no quilo e você não tem uma balança para medir aquilo, entendeu? Então,
a gente tem esse impedimento ético, que a gente tem que pensar como fazer, e eu tenho uma visão muito clara, sabe? Vendo o mercado de São Paulo e outros mercados, é o quê? Você não pode, pelo Código de Ética Médica, subordinar o resultado. Mas você pode trocar de equipe. Já está entendendo, Falcão? Então, o que acontece? Você chega lá, uma equipe que oferece mais valor, ela consegue demonstrar, ela tem ferramentas de medição adequadas, ela consegue dizer, olha, eu consigo te entregar isso aqui, ela vai ter mais oportunidades no mercado do que outra e contratos melhores. Então, fala de remunerar resultado, eu estou remunerando porque eu já sei que aquilo ali vai me entregar. A partir do momento que ele não me entrega aquilo, eu não vou estar ferindo o Código de Ética Médica, eu não deixei de remunerar. Mas aí, a posteriori, eu não tenho mais interesse em É contratar porque eu aquele entendo no contratante. Código de Ética Médica ele está falando do procedimento, Do né? procedimento, exatamente. Só que o Não da pessoal faz uma qualidade do interpretação serviço. mais ampla, entendeu? Porque todo mundo é remunerado assim, o médico melhor cobra consulta mais cara. Exato. E você paga um Perfeito. honorário maior pro cara. Quando você quer ir com um médico bam do Brasil, você paga lá R$ 3.000 a consulta dele. Mas olha, acredite ou não, existem operadoras, certo? Que negociaram com equipes não de anestesia. Eu conheço contratos, não vou dizer de onde, né? Que a gente roda o Brasil inteiro e tal, que era basicamente o seguinte: olha, eu te pago o pacote é esse, o material que você usar, a internação que você usar vai ser descontado do seu honorário. Isso é totalmente ilegal do ponto de vista. Não é ilegal porque qualquer médica é supra, abaixo, ou infra da Isso é legal. abaixo da legislação, certo? É um código de ética, mas é antiético, né? Então, quer dizer, vamos supor, sei lá, uma cirurgia, você faz um pacote com, vou dar um exemplo aqui, com uma equipe de urologia e diz, olha, se você fizer o ureterorreno, vai ser do seu bolso, você está entendendo? Então, como é tudo tratamento clínico, ele só vai fazer o ureterorreno se o paciente chegar com nefrite, com uma pele nefrite, alguma coisa desse tipo. Então, é um absurdo, assim, é contraproducente, né? Mas o que acontece? A gente tem que ter, digamos, o que falta evoluir é justamente essa ferramenta de medição da qualidade aí, de uma forma que seja correta, balizada e tal. E uma forma disso é você diluir os dados. Então, quando você tem uma equipe grande, tá entendendo? Por exemplo, você fala, tem grupos pequenos negociando, não tem condição de fazer. Por exemplo, no lugar que tem cooperativas, são excelentes oportunidades, por quê? Porque tem um grupo maior, então a qualidade ela pode ser medida e não penalizar um indivíduo porque ele tem um caso que ele atendeu um paciente mais grave. Você tem um espalhamento e você sabe, não, realmente eu tenho uma perda da qualidade, porque no geral aqui você caiu, não foi porque teve essa cirurgia que era maior ou menor, né? Entendeu? Então eu acho assim que a gente tem que buscar essas ferramentas de medição da qualidade para começar a poder pensar em remuneração por valor. Mas parabéns aí, Cristiano, tá sendo muito boa a discussão, viu? Obrigado. Muito bem, pessoal, nós temos mais, conforme Dr. Jetson sempre nos fala, né, Maurão? Nós temos mais quase 3 minutos aí para a gente poder encerrar e abro a palavra aí para todos aí, sempre, novamente. Olha, eu queria fazer uma sugestão, que é o seguinte, eu honestamente achei esse webinar com o Cristiano um dos mais esclarecedores para minha, não sei se é o momento, achei extremamente esclarecedor. Eu iria propor um próximo webinar com um gestor do hospital, entendeu? Porque a gente precisa criar conhecimento de todas todos os entes que com quem a gente se relaciona, entendeu? Porque é uma visão agora que me deixou bastante intrigado. Uma pessoa com essa mesma fala verdadeira do Cristiano, entendeu? Porque eu achei muito bom mesmo, muito bom mesmo. Agora, um gestor de um grande hospital, uma grande rede hospitalar, entendeu? Porque eu quero saber, porque assim, eu vou explicar por quê. Me incomoda muito, eu acho que incomoda vocês também. E, Cristiano, isso não tem nada a ver com você, não, hein? Incomoda muito assim, a gente entregar tanta coisa, a gente ter a sensação da entrega que a gente vive no dia a dia da gente, de uma busca incessante da qualidade, de uma busca incessante de um cuidado extremado com o paciente.
para oferecer um resultado e uma percepção pequena do sistema, não é das pessoas, uma percepção pequena do sistema em relação ao que a gente faz, entendeu? Uma percepção muito particularizada, uma percepção muito de quem quer ver de fato. Então, isso me incomoda, porque assim, pô, você quando faz uma anestesia boa, por exemplo, hipoteticamente, você pega um paciente difícil pra caramba e você faz uma entrega assim brilhante. Às vezes você tem casos em que a anestesia é muito mais complexa do que o procedimento cirúrgico. E você faz uma entrega brilhante, você sai dali com um grau de satisfação imenso, mas isso se perde no sistema. Entendeu? Se perde E assim, e isso é a rotina da gente, entendeu? A rotina da gente é fazer boas entregas, eu não tenho dúvida disso, entendeu? Não, Lógico, tem maus profissionais, etc, etc, mas eu vejo a qualidade como um bem que a anestesia adquiriu e que todo mundo anda com ela abraçado, entendeu? E eu não vejo o retorno. E não estou falando financeiro, não, tá? Eu não vejo o retorno no grau do que a gente entrega. Não sei se eu estou sendo assim, como é que eu vou dizer? Falando de uma forma emocional, mas não é emocional, é realista mesmo, entendeu? Eu acho que a gente vale muito mais do que as pessoas acham que a gente vale. Mas só quem tem essa noção somos nós que estamos ali enfrentando a batalha Por isso que eu valorizo muito uma pessoa que reconhece a batalha da gente. Entendeu? Perfeito, Mauro. Saúde baseada em valor, né? Valor em quem? No doente, sempre. Valor na instituição, Sim, sim. Valor na operadora, sim. E valor no profissional, né? O quanto sim. mensurar e mensurar. Eu concordo, Mauro. Eu acho que numa próxima ocasião a gente pode sim receber um gestor. Já estou pensando aqui. Fiquei pensando aqui, eu olhei para o Falcão, já pensei em 1 milhão de pessoas, e acho que o Falcão fez o mesmo pensamento. E eu acho que tem sim, e a gente aceita Matsu, Falcão, Abinoam, Hugo, é, pessoal, a gente aceita a opinião de todos. Eu, em razão do regimento que a gente tem dentro do grupo e sabendo que hoje é um dia de semana, infelizmente vou precisar, nós vamos precisar encerrar. Eu queria agradecer a todas as pessoas. Nós temos aqui atualmente agora as 34 pessoas, chegamos a quase 60 pessoas. Esse webinar ele vai ficar disponível na Academia SBA e em breve no YouTube. A gente já está conversando com o Marcel, CEO da SBA. Eu queria agradecer demais você, Cris, pelas suas colocações, pela forma pura como você trouxe essas informações para a gente, conforme o Mauro falou. Você é um cara que não tem nenhum conflito de interesse para falar isso, a não ser a sua própria empresa com qual você coordena, que é a Med Senior, e também a sua empresa particular, que você trabalha tanto no ponto de vista de deshospitalização, que para a gente também faz muito sentido, porque nós acabamos sobrevivendo, convivendo com isso também. Queria agradecer demais o pessoal que está em casa e lembrar, pessoal, que a gente, isso não é merchan, não é nada, nós somos toda sociedade brasileira. Nós teremos agora no dia 16 e 17 o JASBRA, né, Jornada de Anestesia do Sul-Sudeste Brasileiro, 17/8, e teremos o nosso Congresso Brasileiro, né, do dia 13 ao dia 11, do dia 13 ao dia 16 do 11, Congresso Brasileiro de Anestesiologia, em Belo Horizonte, todos já sabem. Para os residentes que estão aí nos assistindo, por favor, não percam, não deixem de aproveitar o prazo para o envio dos trabalhos que ainda estão sobre análise. Tá bom? Então, pessoal, uma boa noite para vocês. Obrigado, Cris, mais uma vez. tchau, Muito pessoal, muito obrigado. Eu que agradeço aí o Obrigado, tempo. Cristiano. Desculpe Foi ter te bacana a perturbado. conversa. Oh, que isso, prazer. Valeu, pessoal. Boa Obrigado, gente. noite. Obrigado, Cristiano. Um Boa noite. abraço, Obrigado, Guido. tchau. Tchau, tchau.